Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que teve aí de mudança nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar sobre a questão da usina nuclear de Zaporizhia, que está uma confusão danada. Ontem a usina foi totalmente desligada. Vamos entender o que está acontecendo. É muito preocupante isso. Inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar sobre como é que está a situação aqui. Não teve nenhuma grande mudança na linha de frente. E como a gente falou já em alguns vídeos, há algumas semanas isso tem acontecido, a Rússia não consegue avançar, sequer conseguiram tentar algum avanço aqui nessas últimas horas, então a situação continua mais ou menos a mesma que a gente tem aí já há várias semanas, né? O fato é que com esse uso da Ucrânia, da destruição de depósitos de munição, isso tem realmente tirado o ímpeto dos russos. Não só depósito de munição, como também centros de controle e comando, né? Como a gente viu aqui em Popasna, aqui na região de Bakhmut, quem estava conseguindo avançar aqui na região de Bakhmut era os mercenários do grupo Wagner. Depois que foi destruída o centro de comando e controle deles aqui, uma boa parte deles foi mandada para abraçar Satã. O resto que sobrou não tem conseguido avançar muito, né? Eles chegaram aqui nessa encruzilhada aqui, mas já chegaram aqui já fazem semanas já, e não conseguiram avançar mais do que isso, né? Ou seja, a estratégia ucraniana está funcionando, está reduzindo o ímpeto dos russos nesse avanço. Na verdade, a frente de batalha já está parada, e a expectativa agora é quando isso vai começar a reverter, ou seja, quando vai começar a contraofensiva ucraniana. Só falando, a gente falou sobre Popasna aqui, ontem teve um grande ataque nessa região aqui de Kadivka, que é num hotel chamado Hotel Donbás. Tá vendo esse hotel aqui? Aqui é onde estavam o centro de comando de uma unidade de paraquedistas russos que estava atuando nessa região aqui também. Então, mais uma unidade que foi atingida pelos ucranianos. Não era depósito de munição, era o centro de controle. Estima-se que haviam 200 paraquedistas nesse hotel aqui ocupado. E eles estão dizendo que poderiam ter até 200 paraquedistas mortos nesse ataque, né? Vamos ver se tem alguma novidade aí. Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia. O mero fato de destruir o centro de controle deles já obriga eles a se reposicionarem, coisa e tal, já é mais um esforço que eles têm que fazer nessa ação, né? Bom, outra coisa que aconteceu ontem aqui foi um grande incêndio em Mariupol, mas não foi provocado pelos ucranianos não, tá? Parece que o problema de Mariupol é que está sem água lá. A cidade está sem água. E daí o que aconteceu? Um prédio pegou fogo e isso se transformou num grande incêndio. Tem bairros inteiros lá de Mariupol que estão pegando fogo nessa região, justamente porque você não tem água para combater o incêndio. Realmente uma situação muito triste lá nessa cidade, que já foi uma cidade tão bonita, né? Você vê as imagens de Mariupol antes da guerra, uma cidade muito bonita. Bom, finalmente temos imagens de satélite da ponte de Antonivka, né? Já há vários dias que a gente menciona que os ucranianos têm atingido a ponte, coisa e tal, para evitar, os russos ainda estão conseguindo usar ela para transportar algumas coisas, apesar de que caminhões muito pesados dificilmente conseguiriam passar, mas carros mais leves e coisa e tal. De qualquer forma, a gente tem imagens aqui da ponte nos dias 21, então repara que ainda estava passando com certa facilidade aqui nessa região. É aquela situação que a gente mencionou, né? Os ucranianos eles destruíram uma boa parte aqui, inclusive cabos de tensionamento estruturais que são muito importantes foram rompidos com o ataque, mas aparentemente os russos botaram uma camada de asfalto ali para tampar os buracos e estavam usando isso daí direto à ponte, deixando só esse lado de cá que está mais avariado sem uso, né? Aí a foto seguinte é do dia 24 de agosto. Então dá para ver que já teve mais coisa atingida aqui. Eles fizeram uma série de tiros nessa região aqui, tá vendo? Parece realmente que novas crateras por aqui, né? A imagem do satélite não é assim perfeita, mas é o que temos. E isso daqui agora é no dia 25. Então dá para ver que tem mais aqui, mais buracos ainda. Porém,
dá para imaginar que ainda dá para passar um caminhão nesse trecho aqui, né? Pode ser que eles ainda estejam usando a ponte nesse sentido, mas dá para ver que falta muito pouco para se tornar totalmente intransitável a ponte de Antonívica lá em Kherson, né? Lembra, essa ponte é a ponte usada aqui na cidade de Kherson. A ideia justamente dos ucranianos é impedir que os russos continuem abastecendo essa área aqui ao norte e a oeste do rio de Dnipro, e com isso essas tropas aqui vão ter mais dificuldade de logística. Não é impossível, eles podem usar barcaça, podem usar o aeroporto, tem um aeroporto aqui, aliás tem mais de um aeroporto aqui, mas fica mais difícil, fica mais complicado para os russos, né? Aliás, hoje cedo também teve grandes explosões em Kherson, mas a gente ainda não tem informações exatamente do que teria sido atingido nessas explosões. Pelo que está indicando aqui, seriam explosões em Chornobaivka, que é onde tem o aeroporto aqui, e novamente próximo à ponte de Antonívica. Então pode ser que essa visão da ponte aqui já esteja um pouco pior neste momento que a gente está falando. A gente só não tem imagens disso daí, né? Mas é interessante porque, lembra, nas primeiras vezes que os ucranianos atingiram essa ponte, os próprios russos começavam a filmar, olha que absurdo, os ucranianos atingiram a ponte, e aí a gente tinha informação de como é que estava o estado da ponte, né? Só que os russos perceberam que eles estavam ajudando os ucranianos com essas filmagens e pararam de filmar. Mas agora a gente tem esse outro caminho, que é através da imagem de satélite de alta... porque isso aqui, cara, isso aqui é pequenininho, para o satélite ver lá da alta atmosfera realmente é impressionante. Mas temos essa saída agora para a gente saber em que estado está essa ponte de Antonívica, né? E bom, o grande evento mais preocupante de ontem foi justamente a desconexão completa da usina de Zaporizhia, né? A usina nuclear de Zaporizhia. Essa usina ela tem dois problemas em termos do desligamento dela. O primeiro é o seguinte, é uma usina nuclear, então é uma coisa arriscada esse tipo de coisa, né? Você ter um acidente nisso daí é algo complicado. Vocês sabem, a Ucrânia é onde fica Chernobyl, que foi o maior acidente nuclear do mundo. Ok, essa usina aqui é uma usina muito mais moderna, muito mais segura do que Chernobyl, mas evidentemente deixar um monte de russo brincando com a usina não é uma coisa muito positiva, né? E o outro problema também é justamente a questão do inverno na Ucrânia, né? O inverno ainda está relativamente longe, lá as temperaturas começam a esfriar lá em setembro, mas você vê que não está tão longe assim, né? Setembro já é mês que vem, já é daqui a pouquinho. Então daqui a pouco já vai começar a esfriar um pouco as temperaturas, lá para novembro, dezembro, o inverno chega de verdade. E para a Ucrânia pode fazer falta, não só para a Ucrânia, mas como toda a Europa. Lembra, essa é a maior usina nuclear de toda a Europa, que mais produz eletricidade em toda a Europa. Então, os russos desligaram ela totalmente, existe a expectativa deles religarem ela na rede russa de energia, mas parece que isso ainda não está sendo feito, tá? Parece que por hora eles só estão mesmo desligando a usina, né? Então eles falam aqui que, o Phil Stewart fala aqui que os últimos 2 reatores da usina de Zaporizhia foram desconectados da grade elétrica da Ucrânia na quinta-feira, depois de fogos próximos às linhas de transmissão, né? Então foi o que eles falaram ali, e segundo diz aqui essa reportagem, a usina foi ligada novamente na rede da Ucrânia, não está ligada na rede da Rússia, mas os reatores continuam parados. Por que é importante dela ter sido ligada na rede da Ucrânia? Porque, você sabe, a usina nuclear, se ela não está produzindo energia elétrica, ela consome energia elétrica, ela precisa de energia elétrica para manter o resfriamento do núcleo, manter o resfriamento do material atômico. Então é muito importante o fato dela estar ligada na rede ucraniana, porque isso garante que ela não vai ter problemas, né? Não vai ter problema radioativo lá. De qualquer forma, o fato dela não funcionar é uma coisa que preocupa em mais longo prazo pela questão do inverno. Não só na Ucrânia, mas em toda a Europa. É menos uma grande fonte de energia elétrica aí na Europa, né?
E o Macron avisou hoje que a Autoridade Atômica Internacional lá da ONU, né, ela, IAEA, que é o nome formal dela aí, ela recebeu garantias de segurança da Rússia e da Ucrânia. Então a França vai mandar uma missão de observação lá da usina para ver se está tudo certo, como é que está a situação lá, porque realmente é uma coisa complicada. É lógico, tem pessoas, ucranianos, que trabalhavam na usina, que estão sendo mantidos prisioneiros lá pelos russos, para forçar eles a continuar trabalhando na usina. É uma situação muito delicada, né? Uma situação de guerra, realmente uma coisa absurda isso daí. A ONU quer fazer uma área demilitarizada próximo da usina, ou seja, a ONU tomaria conta da usina até acabar a guerra e coisa e tal, mas evidentemente a Rússia não quer, né? Então, pelo menos a França vai mandar essa missão para avaliar como é que está a situação, o que está acontecendo lá. É um passo no sentido positivo, tomara que esse problema todo se resolva aí, né? Bom, o bate-papo do Alexei Arestovich ontem estava muito interessante, ele colocou algumas informações aqui que a gente não sabia. Parece que a Rússia tentou atingir um trem de carga. Lembra do caso de Chaplin, que a gente falou ontem? Chaplin fica logo aqui, ó. Essa cidadezinha aqui foi onde foi bombardeado aquele trem de passageiros, né? E mataram 25 pessoas, uma tragédia, né? Típico de russo isso. Mas segundo Arestovich, a Rússia tentou atingir um trem militar que passou naquela estação antes, só que devido à estupidez e falta de responsabilidade, acabaram atingindo a população civil, atingindo um trem de passageiro, né? Realmente essa não é a primeira vez, infelizmente não será a última desse evento. A Ucrânia toma muito mais cuidado com isso, a gente tem visto isso, né? Tanto que a Ucrânia ela já tinha mísseis que poderiam atingir esses depósitos de munição russos, mas ela evitava usar isso justamente porque eram mísseis com pouca precisão, com pouca capacidade de atingir o lugar certo. Só quando chegaram os HIMARS, que permitiam atingir a coisa com 2 metros de precisão, aí que a Ucrânia começou a atingir esses depósitos russos de munição, né? E segundo eles, a Ucrânia retaliou esse ataque ao trem atingindo um depósito de combustível próximo de Popasna e também um posto de comando próximo a Kherson de ontem para hoje, né? Mas ainda vai ter mais retaliação, segundo ele, a esse trem lá em Chaplin, né? E o total de alvos atingidos entre junho e o final de agosto, ou seja, julho e agosto inteiro, tem um monte de coisas aqui que foram atingidas por esses ataques ucranianos, né? Eles falaram que sobre a captura de Blahodatne, a gente falou sobre isso também lá atrás. Blahodatne fica aqui perto de Kherson, está aqui essa cidade. É uma cidade pequena, pegaram só um pedaço dela, mas não conseguiram avançar mais do que isso, né? Uma coisa curiosa, eles estavam falando que havia uma ofensiva planejada para o dia 10 de agosto da Rússia. A Rússia ia tentar avançar em Kherson em direção a Mykolaiv, né? Aqui, Mykolaiv fica essa cidade por aqui. A Rússia ia tentar avançar aqui no dia 10 de agosto, mas devido aos ataques na Crimeia, eles perderam o suporte aéreo e com isso tiveram que adiar essa ofensiva na região de Kherson, né? Ou seja, mostra que a Ucrânia estava muito por dentro do que estava acontecendo ali e que aquele ataque lá na Crimeia teve um propósito muito definido, né? Bom, fala um pouco sobre a questão ali dos reatores nucleares, isso aqui a gente já falou, e também falou sobre o adiamento do julgamento show lá do pessoal de Azov, que a gente falou ontem, que foi adiado, mas eles ainda pretendem fazer, só adiaram por enquanto, mas estão querendo principalmente desescalar, estão querendo negociar paz. Normal, todo mundo está sabendo disso, evidentemente, né? Os russos não têm outra alternativa que não seja negociar um acordo de paz nesse momento, ou isso ou perder a guerra. Eu prefiro que eles percam a guerra. Enfim, uma outra coisa importante que ele colocou é que naquele grande pacote de armas que os Estados Unidos mandou para a Ucrânia, já né, aquele pacote de 3 bilhões de dólares, que é o primeiro pacote do Land-Lease, existem 3 posições escondidas, ou seja, depois do último encontro
entre Estados Unidos e os ministros de defesa de vários países que estão apoiando a Ucrânia, eles decidiram ser mais cuidadosos na hora de avisar que armas que estão vindo. Então, tá vindo arma por aí que ninguém sabe o que é nesse pacote que está chegando agora na Ucrânia, né? Bom, uma coisa que tanto o Arestovich falou, como o Instituto para o Estudo da Guerra também mencionou, foi o anúncio pelo Putin de um decreto para aumentar o tamanho da força militar russa a partir de 2023. Né? O que os russos estão falando? Eles estão falando que vão contratar mais 137 mil pessoas militares para o exército russo. Isso vai aumentar a quantidade de pessoas no exército russo para até 2 milhões de pessoas, né? Sendo 1.150.000 aproximadamente militares e o restante de servidores civis, né? Então, provavelmente que ele está fazendo isso. Lembra, isso aqui não é uma coisa como para mobilização imediata, isso daí é o aumento do tamanho do exército de forma genérica. Isso daí pode significar duas coisas. Primeiro, que ele espera uma guerra muito longa, que vai durar muitos anos e, portanto, está fazendo um planejamento de aumentar o tamanho do exército para esses anos todos. É uma possibilidade, mas a outra possibilidade, que eu acho muito mais razoável, é que a Rússia teve muitas perdas na Ucrânia e isso acabou desguarnecendo o exército russo em outros lugares, em outras regiões da Rússia. Isso é uma coisa preocupante para eles. Eles não querem abrir a quantidade de pessoas mortas e feridas na Ucrânia, né, por questão de manter uma boa imagem. Então eles falaram que vão aumentar o tamanho do exército para eles poderem contratar gente, mas na verdade eles estão só repondo o pessoal que acabou sendo morto na Ucrânia, né? 137 mil pessoas, a estimativa que a gente já mostrou aqui, algumas estimativas, chegam a 90 mil pessoas que já mortas, soldados russos, mortos ou totalmente incapacitados. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é repondo o que já morreu e dando mais alguma folga aí para os anos vindouros, né? Então, eu não tomaria isso aqui como algo significativo. E, de qualquer forma, isso deve começar só em janeiro de 2023, não é algo imediato, né? Aqui ele fala também sobre a planta de Zaporizhia, mas a gente já comentou sobre isso. Aqui é a mesma notícia, não vale a pena a gente falar mais. E esse update aqui da inteligência britânica é bem interessante isso daqui. Na verdade, a gente já falou sobre isso no vídeo de ontem, mas é curioso isso, que o ministro da Defesa russo, o Sergei Shoigu, falou lá na Organização de Cooperação de Xangai, Rússia, que a Rússia está diminuindo o ritmo da guerra para evitar problemas com civis, né, evitar atingir os civis. Né? Muito engraçado isso daqui. Na verdade, o exército russo não está conseguindo avançar, inclusive há evidências que o Putin já demitiu 6 generais por não conseguirem fazer o exército russo avançar na Ucrânia. É realmente impressionante isso. Assim, isso daqui é mais uma curiosidade, esse aqui é mais um monumento lá na cidade de Riga, na Letônia, em que foi destruído aí mais um monumento em homenagem aos soviéticos e aos russos, que foi demolido por conta dessa guerra, né? É aquele negócio, eu tenho uma posição sobre esse negócio de remover estátua e coisa e tal, eu acho que é uma coisa errada. Eu acho que você remover, por exemplo, como nos Estados Unidos, estavam querendo remover até estátuas dos pais fundadores americanos, porque eles tinham escravos, então tem que remover a estátua deles. Eu acho isso um erro. Agora, neste caso aqui, em que a gente está tendo uma guerra corrente, olha só, o Thomas Jefferson, ele não está mais atual entre a gente, não está mais fazendo diferença nenhuma hoje em dia, ele teve uma contribuição importante, ele era inclusive abolicionista, e o pessoal querendo tirar a estátua dele porque ele tinha escravos na época, é um absurdo isso. Agora, nesse caso aqui, eu acho que é diferente. A gente está vivendo uma guerra, a Rússia está claramente tentando reviver a época soviética, e nesse caso eu acho que é importante mesmo mostrar desprezo pelo que foi a União Soviética, a ditadura comunista nesses países, né? Outra coisa curiosa, o pessoal está dizendo que os russos estão comprando no AliExpress uma capinha de passaporte com símbolo da Ucrânia, porque, segundo eles, isso faz com que eles sejam aceitos mais facilmente nos aeroportos da Europa. Então eles pegam o passaporte russo, mas botam na capinha com a coisa da Ucrânia.
e para isso eles conseguem andar na Europa de forma a não sofrer censura, não sofrer preconceito e coisa e tal, né? Para você ver que nível chegaram os russos, estão tendo que esconder o próprio passaporte, fingir que são ucranianos para conseguirem ser bem recebidos na Europa, né? Está mais do que na hora de acabar com isso de uma vez e simplesmente proibir russos na Europa. Tem 2 artigos aqui muito interessantes sobre espionagens do FSB, da GRU, esse tipo de coisa, muito interessante mesmo. Esse caso aqui foi um espião que se entregou, ele fazia parte da equipe do Navalny, mas na verdade trabalhava como informante para o FSB, né? E ele explica como é que lá na Rússia é tudo assim, todos os partidos políticos são infestados de informantes do FSB. A gente já explicou aqui que a Rússia ela vive uma pseudo-democracia, que na verdade não tem partidos de oposição lá. Até os partidos de oposição lá respondem ao Putin. Então eles criaram um simulacro de democracia, que você pode votar no partido do Putin lá e pode votar nesse outro aqui, a União Russa, o partido do Putin, pode votar nesse outro aqui ou nesse outro aqui, mas todo mundo ali é comandado pelo Putin de qualquer forma. Então não faz muita diferença no final das contas. E mesmo os partidos que são de oposição mesmo, como por exemplo do Navalny, que não está controlado pelo Putin, mesmo nesse caso o FSB infiltra o partido completamente, de forma que o Kremlin fica sabendo de tudo que acontece ali, né? E lógico, isso não é só na Rússia, né? O outro caso foi justamente dessa espiã russa que foi identificada na Itália. Aí falam sobre o nome dela aqui, como é que ela conseguiu galgar, digamos, postos na estrutura social italiana. Ela era uma socialite lá em Naples, né, em Nápoles. Então, ou seja, ela virou uma socialite lá na região e coisa e tal, fazia parte do Lions Club e coisa e tal, e era espiã russa. E daí conta a história dela aqui, como é que ela foi descoberta. Entre outras coisas, uma dica que eles dão aqui bem interessante é que os passaportes na Rússia para o serviço secreto são emitidos em lotes. Então, quando você vê passaportes de um espião, quando um deles é desmascarado, você vê os passaportes com numeração próxima àquele, tipicamente também são espiões, né? É curioso essa história, realmente uma falha enorme nisso daí. Mais um artigo muito interessante. Quando ela foi descoberta, ela tentou se fazer passar por peruana. Então ela tentou obter a nacionalidade peruana para usar passaporte do Peru. Só que aí ela disse que tinha sido batizada numa igreja em Calau, só que ela teria sido batizada em 1978 e a igreja foi construída em 1987, né? Pequeno detalhe aí que aí pegaram ela, as autoridades peruanas não levaram a sério o registro dela, ela não conseguiu isso, né? Mas é impressionante o quanto que ela conseguiu de destaque lá na sociedade italiana como uma espiã. Eu fico me perguntando quantos outros não existem por aí, né? Bom, muitos russos pararam de assistir televisão por conta da propaganda pró-guerra do Putin. É aquilo que eu falo, na era da informação descentralizada, meu amigo, não tem jeito, as pessoas vão percebendo a mentira. Essas mentiras de televisão aberta ficam cada vez mais óbvias para as pessoas e, no final das contas, perdem o efeito. Esse poder que a televisão já teve uma vez de influenciar corações e mentes das pessoas desapareceu. O Putin está achando que está abafando com essa propaganda pró-Rússia. Não, ninguém está levando muito a sério. Não pode até ter dado um gás no início, mas o pessoal não está levando tanto a sério assim não, né? Isso aqui é muito engraçado, né? Isso aqui é a câmera da lojinha de conveniência da usina de Chernobyl, né? Então, você lembra que Chernobyl, durante um bom tempo, né, no início da guerra, no início da ocupação russa, ela ficou controlada pelos russos, né? E os russos desligaram todos os sistemas de segurança e coisa e tal, mas esqueceram de desligar de uma lojinha que tinha ali próximo de Chernobyl, uma lojinha de conveniência que era usada pelo pessoal que trabalha ali, né? Porque fica uma equipe lá em Chernobyl para tomar conta da usina. E com isso, através dessa câmera da lojinha, os ucranianos tiveram, durante todo o período que os russos estavam lá, os ucranianos tiveram a visão de toda a movimentação que eles fizeram em Chernobyl. Realmente curioso, né? Houve uma interceptação de aviões russos por caças da OTAN, né? Os russos invadiram o espaço aéreo da OTAN,
certamente para testar. Eles fazem esse tipo de coisa, de tempos em tempos testam para ver a capacidade, coisa e tal, mas isso daí não vai dar em nada não. Os russos sabem que não podem, não tem chance nenhuma contra a OTAN. E, finalmente, olha que coisa vergonhosa. Eu, sinceramente, me sinto envergonhado com isso. Rússia agradece ao Brasil por neutralidade na guerra da Ucrânia. Imagina a seguinte situação. Tu tá passando na rua e tu vê um cara estuprando uma mulher na rua e tu passa quieto, nem olha, vira pro lado assim. Aí depois o cara vira pra você, não, valeu aí por não ter me incomodado lá, tá? Quando eu tava estuprando a pessoa ali. Obrigado por não ter me incomodado lá, né? É essa situação que eu sinto, essa vergonha que eu sinto de ser brasileiro por causa da posição do Brasil nessa guerra. Não, entrar em guerra não vai entrar, não tem necessidade. Mas fazer sanção, criticar publicamente, deixar claro que é errado um país invadir outro, isso é o mínimo do mínimo que se esperava do governo brasileiro. Decretar claramente, falar claramente que isso é errado. Não se faz esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.